Olá, eu sou Murilo Tasca, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, a comunidade que mais cresce, e nós estamos no projeto hashtag Pergunta Sem Frescura. Nossa equipe passa nos comentários de vários vídeos nossos aqui, e aquela pergunta que eles acham mais complexa, que vai trazer uma utilidade pública para você, eles colocam aqui e eu transformo essa dúvida, que pode ser a sua dúvida, em um vídeo. Nós temos aqui a seguinte pergunta. Professor, obrigado pelo vídeo, bem didático. Pode me responder uma dúvida? Estamos aqui para isso. Eu recebo valores de 2 imóveis na Airbnb, acima de 8 mil, e outros 4 apartamentos. Eu recebo de outras pessoas que dividem esses espaços e me pagam mensalmente. Como fazer? Sempre o que eu falo para vocês. Vamos lá, primeiro, o que eu sempre falo é o que entra e sai do seu bolso. E nós estamos falando de aluguel. Então, digamos que desses 8 mil reais, esses 8 mil é aluguel mesmo? Então, esses 8 mil reais entrou no seu bolso. Você vai oferecer isso a tributo. Ah, não, nem tudo desses 8 mil ele é um rendimento tributável. Então, você vai diminuir o que não é, você vai lançar o valor total e depois, no outro campo de exclusão, você vai valer os valores que não são do aluguel. No final, vai dar o valor líquido, que é de fato o que você tem que pagar. Então, sempre lance aquilo que entra no seu bolso, ok? 2. Siga os contratos de locação. Não adianta você correr para um lado, que eu faço isso, que eu faço. Mas o que está no contrato? Porque numa eventual notificação e intimação da Receita Federal, ele vai pedir o contrato. Porque a única atividade no Brasil que não requer recibo ou não requer nota fiscal é locação. O mais importante na locação é o contrato de locação, sendo redundante. Ah, mas eu emito o recibo. Recibo é um documento fiscal. O que vale, de fato, é o contrato de locação, como já falava os antigos, vale o que está escrito. 3. E comece a se organizar, porque ainda não está obrigatório, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, você colocar o CPF dos seus locatários, aqueles que alugam o seu imóvel. Ainda não está obrigatório, mas você vê que lá no Carnê-Leão tem um campo para você colocar o CPF. Não dá exigência, mas vai chegar uma hora que vai dar exigência. Eu falei do Receita Saúde para a galera da saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, que ia chegar uma hora que ia ser obrigado. Ninguém acreditou. A partir de 1 de janeiro, todo mundo é obrigado. Então, uma hora vai ser obrigatório. Lembre-se, o seu inquilino, se obrigado estiver a declarar o imposto de renda, ele é obrigado a informar isso na ficha de pagamentos, senão ele fica sujeito a uma multa de 20% sobre o valor não declarado, independente do regime que ele tenha. Então, ele vai lançar você. Faça o Carnê-Leão direitinho e veja se não está na hora, de repente, de você abrir uma empresa familiar para fazer a gestão desses aluguéis todos. Na dúvida, deixa aqui nos comentários, me procure, porque a gente pode fazer uma grande parceria com o melhor escritório de contabilidade hoje do Brasil, que vai te assessorar da melhor forma. Vamos a mais uma pergunta. Eu tenho um imóvel mais declarado como terreno, porque quando construí, na época, eu joguei as notas fora e o contador disse que só poderia declarar o imóvel se eu tivesse as notas. Meu imóvel está alugado e com essa regra do Pix, não sei se isso... Não tem, isso aí não tem uma coisa, tem nada a ver com a outra, mas eu vou te dar a resposta completa daqui a pouco. Porque o Pix é com relação à movimentação, não vai atrás do seu terreno ou atrás da sua casa. Movimentação. E o problema, pois eu nunca declarei os aluguéis que recebo. E isso é um problema. Se eu precisar declarar o aluguel, como vou fazer isso se não declaro o imóvel na minha declaração? Bom, são duas coisas diferentes e distintas. A Receita Federal parece até um paradoxo, mas ela não está nem aí da onde está vindo o rendimento. Ela quer receber o imposto dela. Depois, os demais órgãos vão verificar a procedência, se isso está vindo de alguma coisa ilícita ou não. Mas esse rendimento ele acontece. Você precisa tributar esses rendimentos. Esse é o primeiro ponto. É claro que você precisa acertar essa questão do imóvel e colocar isso na sua declaração. É obrigatório. Não tem como. Bens imóveis, qualquer valor é obrigado a estar na declaração. E como você já tem um parecer do contador,
O ideal é que você converse com ele, para que você tire todas as dúvidas e realmente não tem como você ficar dessa forma que está hoje. Agora, caso você queira, marque uma consultoria comigo para que a gente, numa consultoria, consiga falar de uma forma mais aberta. Eu não consigo falar da forma que eu gostaria, para que a gente possa acertar essa situação. Então, você tem dois caminhos. Primeiro, voltar no seu contador e falar com ele que você precisa acertar essa situação. E a segunda, marcar uma consultoria comigo para que a gente possa ajustar tudo isso e você continue sua vida normalmente. Mais uma pergunta. Olá, boa tarde. Fisioterapeuta não pode ser MEI? Pode usar o carnê-leão? Vamos lá. Primeiro, não pode ser MEI. Você já respondeu. Isso aí foi uma pergunta retórica, eu entendi, tá? 2. Tem que usar o carnê-leão, sim. Se você faz na sua pessoa física para outras pessoas físicas, carnê-leão é obrigatório para o fisioterapeuta. E aqui eu deixo, mais uma vez, uma mensagem para você. Um conselho, adquira o meu curso Carnê-leão 2.0, pois tem um módulo específico para você, onde eu ensino tudo, inclusive a como ganhar mais dinheiro. Por quê? Você vai pagar menos imposto, vai botar mais dinheiro no bolso. Dessa forma, eu consegui fazer um módulo específico para você, fisioterapeuta, e aí eu consigo fazer o artigo 104 da IN 1500 valer para você. Porque na maioria dos cursos, eles ensinam o que já vem na Receita Federal, aquele plano de conta padrão. Só que você pode estar perdendo dinheiro porque existem outras despesas que você pode aproveitar. Quer ver uma? Vou te dar uma dica. Marketing pessoal. Você precisa ser conhecido. As pessoas precisam te conhecer. E a despesa que você tem com isso é uma despesa dedutível, mas se você olhar lá no plano de conta, não está. Então, fora essa, tem muitas outras, além de um suporte direto comigo em até 24 horas por dentro do curso, ok? Mais uma pergunta com a hashtag Pergunta Sem Frescura. Não esqueça, galera, para que sua pergunta ela venha a ser selecionada, precisa estar com a hashtag Pergunta Sem Frescura. Jogando em cassino, se eu depositar 1.000 e tiver um ganho de 300, o valor que coloco no carnê-leão é 300 ou o valor de 1.300? De 300. Isso aí eu já ensinei várias vezes a vocês. A casa, ela devolve o valor que você apostou. E então, você tem que tirar esse valor, excluir. Não é lucro, prejuízo, a confusão que o pessoal faz, saque, depósito, lucro. Não. Você apostou R$1.000 e ganhou 300. Então, o seu ganho, o seu rendimento tributável é os 300. Os R$1.000 a casa está reembolsando, está te devolvendo. Isso é um rendimento isento de imposto, é isento e não tributável, ok? Agora, lembrando, jogos de cota fixa e jogos que não são de cota fixa. Jogos de cota fixa, aquele que você aposta e sabe quanto vai ganhar. Jogos que não são de cota fixa, você aposta e não faz ideia de quanto vai ganhar. Você ganhou, mas não faz ideia de quanto vai ganhar. Os jogos de cota fixa, eles já são direto na declaração do imposto de renda. 15%, não se fala mais nisso, você vai fazer direto na declaração na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. E os jogos que não são de cota fixa continuam ainda valendo a regra do carnê-leão, porque são rendimentos do exterior, não tem regulamentação para esses jogos aqui no Brasil. Se estiverem funcionando aqui, são contravenção. Ah, Murilo, mas eu entro lá no site e tem lá bet, tem lá cassino, tem lá isso e aquilo. Você já reparou que quando você clica em um ícone, ele te joga para outras páginas? Ele te joga para outro lugar? Então, quando você vai para jogos que não são de cota fixa, você é direcionado para um site, para um servidor lá do exterior, de uma empresa sediada lá no exterior. Então, quando você ganha dinheiro, é lá do exterior. Rendimento do exterior, carnê-leão. Então, galera, você está com dúvida ainda sobre jogos? Você tem dois caminhos. Primeiro, marca uma consultoria comigo. Nós estamos aqui numa pegada, toda semana pelo menos 3, 4 consultorias somente sobre jogos, ok? Ou 2, você adquira meu curso Carnê-leão 2.0, que tem um módulo para você, apostador. Tanto para quem é de cota fixa, tanto para quem não é de cota fixa, ok? Então, te aguardo no próximo hashtag Pergunta Sem Frescura. Aquele abraço, valeu, galera!